Oiê, sejam muito bem-vindos ao desafio 15 dias de congruência. Eu sou Carona Carvalho, psicóloga, e estou muito feliz de juntas construirmos esse processo e esse projeto. Essa é a nossa primeira aula, o Alicerce para a Saúde Mental, e não tinha como falar em congruência sem ser começando por esse tema. Porque quando a gente fala em congruência, em felicidade, em bem-estar, em alegria, a gente também fala de hormônios. E como é que eu posso construir, qual a minha responsabilidade na construção desse blend, desse mix de hormônios? Através de 3 pilares fundamentais. Eu aposto que em algum momento você chegou num médico e ele perguntou: como está o seu sono? Como você tem se alimentado? Você faz exercícios físicos? E muitas vezes a gente não entende muito porque os médicos, porque a psicóloga fala sobre isso. Às vezes as consultas são mais rápidas e eles não explicam tão bem. Mas nesse momento aqui eu vou te explicar um pouquinho por que é tão importante, por que a gente repete tanto isso quando o tema é bem-estar e felicidade. Quem me acompanha nas redes sociais vê que todos os dias, quase todos os dias, deixa eu dar uma flexibilizada. Eu tô lá praticando a minha musculação, que eu faço desde os 14 anos de idade. É importante frisar isso, para vocês entenderem a constância. Às vezes vocês chegam, Caru, e esse corpo? Caru, como você consegue, às vezes, comer e não engordar tanto? Tem uma construção, tem um processo. Mas vamos voltar para a atividade física. Quem me acompanha vê que todos os dias eu tô lá postando o meu treino, postando a hashtag Vida Congruente. Por que a atividade física? Um dos motivos, tem milhares, eu poderia aqui enumerar vários, mas por que a atividade física é tão importante na construção de hormônios do bem-estar e do prazer? Quando a gente se exercita, a gente produz, a gente libera vários hormônios que contribuem para a nossa felicidade. Eu sempre falo, e agora vocês vão aprender e nunca mais esquecer. Quando eu treino, eu fabrico o meu próprio antidepressivo, os meus próprios hormônios de prazer, que eu chamo de dose da felicidade. D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina. Esses hormônios, além de ativarem a nossa felicidade, eles ativam o nosso sistema motivacional. Então, não acreditem, não achem, não esperem que vai acontecer o seguinte: eu vou acordar, eu estou me sentindo motivada e eu vou treinar. Porque é justamente o contrário. É quando você produz essa dose, esses hormônios que vão ativar o teu sistema motivacional. Você vai sair do treino feliz, impactada, cheia de energia e aí sim você vai estar motivada para começar o dia. Então, mais uma vez, reforçando, primeiro você ativa, depois você vai se sentir motivada e daí você vai ter um dia extremamente produtivo. Além da atividade física, fazer você produzir essa dose de hormônios da felicidade, fazerem você se sentir motivada para o dia, ela também vai te deixar mais inteligente, porque a atividade física favorece a neurogênese. Carol, o que é essa neurogênese? É a capacidade que nós temos de fabricar novos neurônios, que são as células do nosso cérebro. E essas células são fabricadas justamente no hipocampo, que é a região responsável pela memória e aprendizado. Ou seja, quando você treina, você está ficando mais gostosa e mais inteligente. Um outro pilar importantíssimo é o sono. E por que o sono é fundamental na construção da minha saúde emocional, da minha saúde mental? Nós, durante o dia, passamos o dia assistindo coisas, lendo, estudando, vendo redes sociais. E aí, durante o dia, nós vamos produzindo coisas legais, mas também vamos produzindo toxinas, um lixinho cerebral. Então, durante o sono, a gente tem um líquidozinho chamado líquido cefalorraquidiano, que ele faz a limpeza dessas toxinas. É como se fosse ali um gari do cérebro. Se eu não durmo bem, o meu cérebro ele não é limpo. Então, eu acordo no outro dia não só mais cansada, mas com esse cérebro já poluído. Ou seja, isso vai atrapalhar o meu foco, a minha atenção, a minha concentração e o meu aprendizado. Agora vamos à alimentação. Eu sei que você gosta de comer bem. Eu adoro comer bem e eu adoro comer também de vez em quando uma guloseima. Quem não? Afinal, o açúcar produz doses maravilhosas de dopamina. E não tem problema a gente comer. Tá tudo certo. A questão é o excesso. Por que que o excesso de comidas hiperpalatáveis, de açúcar, de carboidratos simples, fazem tão mal à nossa saúde mental? Lá em 1990, o estudo Rotterdam identificou que pessoas que se alimentam mal, que fazem muita ingestão de açúcar, têm uma maior tendência a desenvolver demências, incluindo o Alzheimer. Depois, esse estudo foi melhorado e hoje a gente já sabe que qualquer pessoa com níveis maiores de glicose no sangue já tem suas chances de demências aumentadas. Será que esse é um dos motivos delas estarem um grau tão alto nos dias de hoje?
Essa é uma das hipóteses. Na dúvida, a gente vai continuar se alimentando bem. E por falar em demências e por falar em Alzheimer, hoje nos congressos, os cientistas, os médicos ainda não descobriram remédios que possam prevenir essas doenças, mas eles já descobriram uma coisa muito importante. Hoje, o que a ciência tem de mais comprovado que pode ajudar na prevenção de demências e Alzheimer, além da boa alimentação, adivinha o quê? A atividade física. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que ela faz com que a gente tenha a neurogênese, a nova produção de neurônios, lá no hipocampo, que é a região da memória e do aprendizado? Pois bem, se eu faço atividade física, se eu me alimento bem, se eu durmo bem, eu vou aumentar o meu hipocampo, eu vou ter mais foco, eu vou ter mais atenção, eu vou ter uma memória melhor, eu vou ter um aprendizado melhor e com isso eu vou prevenir as demências e o Alzheimer, que estão tão em alta nos dias de hoje. Por isso, pessoal, mais uma vez, é muito importante a gente cuidar desses 3 pilares na nossa saúde. Só quando tudo isso está alinhado, só quando isso está bem equilibrado. Caru, não posso comer uma coisinha, hoje eu tô com preguicinha de treinar, hoje eu tô cansada, hoje eu não dormi bem, tá tudo certo. Quando eu falo em vida congruente, não tô falando em uma vida perfeita. Eu tô falando de um equilíbrio. E às vezes o equilíbrio é um pouquinho para mais, é um pouquinho para menos, é a gente ter autocompaixão, é a gente entender o nosso time, é a gente descansar, é a gente treinar. Mas o importante é a gente manter essa constância, ok? Agora vocês já têm um pouquinho de entendimento por que essa é a base da saúde mental, por que essa é a base da gente ter um bom equilíbrio e da gente se sentir muito feliz. Como nós estamos num processo de autoconhecimento, é importante que você seja sincera e avalie como estão esses 3 pilares na sua vida. Pega papel e caneta, escreve aí, atividade física, sono e alimentação. Agora pensa, de 0 a 10, como estão cada um desses pilares na sua vida? Avalia com carinho, mas principalmente com uma boa dose de realidade. E espero que se não estiver tão bem o quanto você gostaria, com essa aula você entenda a importância disso e agora melhore. Vamos nós lá pro, não digo 10, tá? Porque nem eu que sou a professora de vocês nesse momento, às vezes executo 10. Mas vamos tentar ficar entre o 7 e o 10, caso ainda não esteja. Bom trabalho!